Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a essa apresentação da Bebom para vocês. Que alegria, né? Muita empolgação hoje porque estamos fazendo a nossa primeira apresentação da Bebom, né? E com o slide oficial, a apresentação oficial da empresa Bebom, hein? Muito bom, porque agora você já pode cadastrar, você já pode fazer o seu pedido, você já pode ganhar dinheiro com a Bebom, certo? Bom, meu nome é Helena Maria, sou aqui de Macatuba, interior de São Paulo, Diamante Bebom, e quero convidar você para vir fazer parte comigo dessa empresa maravilhosa que tem mudado a minha vida. Eu tenho certeza absoluta que se você entrar para fazer parte da Bebom, você também vai ter a sua vida completamente mudada. Vamos lá para o nosso slide. Esse é o slide número 1 da empresa Bebom. Vamos passar para o segundo slide aqui. Vamos conhecer agora como que vai funcionar o nosso plano de marketing da Bebom, ok? Vamos lá. Só um segundinho aqui. Então, eu gostaria de saber aí se você tem sonhos. Será que você tem sonhos? Eu acredito que sim, eu acredito que todo mundo tem sonho, né? Então, como que você está planejando o seu sonho ou o seu futuro, né? Vamos lá, passar aqui para o próximo slide. Passei aqui 2 slides, vamos para o segundo slide, terceiro slide, né? Aqui só um momento, né? Os sonhos, você realmente precisa ou você quer mudar de vida? Depende, vai depender de você. Essa decisão é sua e você tem que mudar de vida. Todos nós temos esses sonhos, mas como conquistá-los? Como concretizar esse sonho, não é? Vamos lá, vamos saber como podemos concretizar esse sonho. Sabe como? Você sabe como você vai mudar? Como você vai sonhar? Como você vai realizar esse sonho? Com a empresa Bebom, com a nossa maravilhosa Bebom. Agora nós somos micro franqueados Bebom. Então o que era bom, gente, ficou muito melhor, tá? Você sabe que a Bebom já era maravilhosa, era bom demais, e agora a Bebom ficou muito melhor. Bebom micro franqueados. Vamos falar agora de vendas e vamos falar também para você de multinível. Quais são as vantagens para você fazer parte da nossa empresa Bebom? Você está pronta? Você está preparada? Quais são as vantagens? Está tudo pronto, só basta você começar. Primeiro, baixo investimento, não tem riscos. Agora você estará totalmente segura em fazer parte dessa grande empresa. O seu tempo, não precisa você usar todo o tempo, não. Tempo parcial ou tempo integral. Você pode ficar na sua casa, você pode fazer esse negócio aí com a tua família, né? No seu, na sua casa, em sua residência, né? Isso é maravilhoso. Treinamento e apoio. A empresa Bebom agora tem aí a Unibebom para dar para nós todo tipo de treinamento especializado para você, ok? Treinamento e apoio, e você também pode fazer parte, você também vai fazer parte desse treinamento. Nosso produto, quais são os nossos produtos da Bebom? Gente, tem muitos produtos, entre eles, rastreador veicular, rastreador pessoal para celular, autoproteção, proteção residencial e muito mais. Olha só, temos cafés, temos energéticos, nós temos muitos produtos para vocês. Bebom está comprando aí várias empresas, né? Você sabe que a nossa Bebom, ela é a empresa número 1 que muda a vida de todo mundo. Todo mundo, entre aspas, pessoas que querem realmente trabalhar com a Bebom, que querem fazer a diferença, pode fazer, porque a empresa legalizada, a única empresa que está tendo o apoio do Ministério Público, a empresa que está com aval aí, que pode trabalhar com os termos toda legal do Ministério. Vamos para o formas de bonificação da Bebom. Saiba como ganhar bônus, prêmios
e se tornar ainda um franqueado da Avebon. Você viu que legal? Agora você é franqueado da Avebon. Como iniciar nesse grande negócio? Olha só, gente. Vamos chama teus amigos, façam reunião, convida todas as pessoas para participar desse marketing. Esse marketing é maravilhoso. Eu já trabalhei com muitos marketings, já fiz isso, fiz aquilo, e já investi, fiz tudo que era possível, mas eu nunca tive resultado, tá? Quem me conhece já sabe, nunca tive resultado. Com a Avebon, eu já mudei de vida, eu já tenho uma casa muito linda, já comprei um carro, né? A gente tá com uma vida maravilhosa, embora passamos por diversos problemas aí, né? Mas graças a Deus já foi tudo solucionado e estamos aí voltando com tudo impactado com a Avebon. Olha só, agora nós temos pedido, hein, pessoal? Esqueça negócio de pacote. Nós temos 3 pedidos para você. Pedido número 1 custa R$600. Pedido número 2, R$1.800. E o pedido número 3, que custa R$3.000. Pedido número 1, você vai receber 3 Bebom Protege celular, que são um download, né? Você vai fazer um download para rastreador, um download rastreador, para você estar, né, no seu celular, já vai estar baixado aí um rastreador que poderá ser usado como rastreador pessoal. Já tem a licença e você não vai pagar também anuidade, sabe? Tá bom, pessoal? R$600 você tem 3 tipos de rastreador que será pessoal e você não vai precisar pagar mais nada. Você pode usar um e pode vender os outros 2 ou até mesmo dar para os seus filhos aí ou para tua esposa ou vice-versa. O pedido número 2, R$1.800, Bebom Protege Residência, Bebom Protege Celular e o rastreador comodato anual, tudo com a anuidade paga, tá bom? O Protege Residência já está incluso se quebrar uma torneira, se estragar o seu chuveiro, né? Der algum defeitinho aí em algum lugar, chama a Bebom, que a Bebom vai lá e vai solucionar o seu problema com o Protege Residência, ok? Tem também o pedido número 3. O pedido número 3 está incluso aqui. Vou mostrar para vocês o que você tem. Ó, Protege Autoproteção 30.000, adesão e anuidade, né? A autoproteção, a adesão também, a anuidade paga, Protege Residência, tudo pago, Protege Celular, anuidade paga, o Protege Veicular, comodato, tudo pago. Dentro desses pacotes também, pessoal, pode ser diferenciados. Daqui a pouquinho a Bebom está incluindo outros produtos que são os cafés, a linha de energéticos, muitos outros produtos que estarão sendo incluso nesses pacotes aí, nesses pedidos aí da Bebom, ok? Vamos lá para o nosso primeiro bônus, o bônus de pedido, gente, olha só, maravilha. Quando você vende um pedido, tá? Presta atenção, esqueça o jeito que você falava. Você vende um pedido número 1, você ganha R$40 porque você vendeu um pedido, tá bom? Vendeu uma franquia, certo? Vendeu uma franquia, você ganha R$40. Uma franquia de R$600. Vendendo uma franquia de 1.800, você ganha 600 pontos mais R$120. Vendendo uma franquia de número 3, pedido número 3, que custa R$3.000, você ganha 1.000 pontos mais R$200. Certo? Você ganha 20% dos pontos dos primeiros pedidos das pessoas que você indicar. Então, você indicou uma franquia, você já ganha 20% do que a pessoa está comprando na empresa Bebom. Basta montar a sua rede para você começar a ganhar dinheiro com a Bebom. Bônus consultor é um bônus, pessoal, maravilhoso. O bônus consultor consiste em um pool de 20% dos pontos de todos os primeiros pedidos e 30% dos pontos de todas as recompras da empresa, dividido entre todos os qualificados ao título de consultor no plano de compensação Bebom. Então, 20% de todos os pontos dos primeiros pedidos que entrarão naquela semana, porque agora esse bônus, ele será semanal, certo? Esse bônus será semanal
30% são dos pontos da recompra, ok? Todo mundo da sua rede que fizer a recompra, 30% vai para esse pote. E no final do período vai ter um rateio que você vai atingir o mais rápido possível. Então, a empresa ela vai somar esse rateio das vendas que teve, né? Das pontuações, e você vai receber um dinheiro aí. E você vai ajudar também a sua rede, as pessoas que você indicou, a receber R$9.000. Então, isso é muito bom, porque agora tem ajuda. O bônus consultor, para você ter direito a esse bônus de consultor, você precisa estar ativo, estar qualificado, estar com 1.000 pontos pessoais e 2 pontos frontais. Que é, você indica uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro lado, que é no binário, né? Então você já vai estar qualificado e com 1.000 pontos pessoais. Ok? Esse bônus é pago até o acúmulo de 9.000 em ganhos provenientes de qualquer bônus do plano de compensação Bebom. Vamos para o próximo bônus, aqui que é o bônus de equipe, já estamos terminando, tá? Bônus de equipe, você pode ganhar até 50% dos pontos dos primeiros pedidos de produto e serviço efetuado pela sua equipe menor. Então aqui, gente, é o binário, tá bom? A perna menor, o lado direito, o lado esquerdo, o lado menor, você pode ganhar até 50% do seu lado menor. Você sabe que agora ficou bom, né? Agora ficou melhor ainda. Antes a gente ganhava 50% do lado menor, agora você vai ganhar até 50% do seu lado menor. Ganhávamos 30%, agora é 50% do seu lado menor. Não esqueça, pessoal, convida a sua rede, faça parte, participe de Bebom. Se precisar entrar em contato comigo, meus dados vai estar aqui ao lado no YouTube abaixo, vai estar aí meu e-mail, meu Skype. Entre em contato. Se você for alguém te mandou esse vídeo, por favor, entre com a pessoa que te convidou, certo? Essa pessoa que te convidou vai te auxiliar em tudo, vai te ensinar em tudo, certo? Tudo que for possível, ela vai te ajudar. Então, sejam bem-vindos. Agora, o bônus e venda de equipe, 7%. Você pode ganhar até 70% dos bônus e recompra. A partir do segundo pedido, gerado por sua equipe, até o 10º nível, com compreensão dinâmica. Compreensão dinâmica é aquilo que, quando a pessoa não fica ativo, sobe tudo para as outras pessoas, né? Por exemplo, eu tenho várias pessoas na minha rede, vários níveis. E se lá, em algum nível, tiver gente que não fez atividade mensal, ela sairá fora naquele mês e vai vir para cima os outros que estão abaixo. Compreensão dinâmica. Então, até o 7º nível. Primeiro nível, quem você indicou. Segundo nível, indicado do seu indicado. E assim por diante, você vai ganhar 7% de tudo aquilo que a sua rede está recomprando. Quanto mais participante, maior é o seu bônus. Nós vamos poder comprar café, vamos poder comprar energético, perfumes e muito mais. Tá aqui o bônus de venda de equipe, tá aqui para você acompanhar o slide, tá muito bem detalhado, slide maravilhoso. Agora, pessoal, presta atenção aqui, ó. Plano de qualificação. Na Bebom, nós crescemos juntos, tá? A Bebom é assim, você vai crescer muito mais, porque agora você tem menos pontos para se tornar um franqueado Rubi. Quando você se torna um franqueado Rubi, você já recebe R$1.000 de ajuda de custo. Olha só. E antigamente, para você bater Rubi, você teria que fazer 50.000 pontos. Agora você tem que fazer 20.000 pontos e você já bate o nível de Rubi. Opa, aí já recebe um prêmio de R$1.000. O franqueado Esmeralda tem que ter 100.000 pontos, né? E você recebe R$5.000 de prêmio. E quando você bate diamante, você recebe R$25.000. 500 pontos você já ganha logo de cara. Além de toda a grana que você tem, né? Você já ganha também R$25.000. Oba, maravilha! Plano de qualificação. O franqueado duplo diamante recebe aí um PIN e uma viagem internacional, tá bom? O plano de qualificação também tem aí o franqueado triplo diamante, que recebe uma Mercedes-Benz
lindíssima, maravilhosa. E também continua o embaixador recebendo aí uma Lamborghini ou uma Ferrari. Vai depender de você, o que você quer, qual prêmio, qual carro, né? Então, pessoal, eu sou a Helena Maria, diamante de Macatuba, e gostaria de deixar para vocês o meu muito obrigado. Tomara que vocês tenham entendido esse plano. Daqui a pouquinho vamos fazer conferência, tá? Eu espero que você seja da minha equipe. Se não for também, será muito bem-vindo. Eu agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima gravação, se Deus assim permitir. Vamos lá com tudo, pessoal. Beijo pra vocês.